Olá! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube Diálogos com Afeto. Eu sou a Dacla. Eu sou a Rayane, é um prazer enorme receber vocês aqui novamente. Hoje o nosso vídeo é sobre José de Alencar. Falaremos sobre a sua vida e algumas das suas principais obras. Algumas, tá, gente? Porque se deixar, a gente vai ficar aqui até 2026. Exatamente, então nós separamos algumas obras e vamos conversar com vocês. Vamos falar sobre a história dele então? Bora lá! José Martiniano de Alencar Júnior nasceu em 1º de maio de 1829, no Ceará. Era filho de José Martiniano de Alencar, um senador do Império, e de Ana Josefina. Foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora. Seu romance Guarani, publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Mas vamos com calma, que é muita coisa. Vamos dar uma passada rápida na vida desse incrível romancista e depois nós falaremos especificamente de uma de suas obras. Isso bem melhor. Em 1838, a família mudou-se para o Rio de Janeiro. Com 14 anos, José de Alencar veio para São Paulo e aqui ele finaliza o secundário e inicia o curso de Direito na Faculdade do Largo São Francisco. Em 1844, ele lê A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, e resolve que quer ser romancista. Em 1851, ele finaliza o curso de Direito em Olinda, porque em 1848 ele havia se mudado para Pernambuco. Em 1851, José de Alencar voltou para o Rio de Janeiro, onde exerceu a advocacia. Em 1854, ingressou no Correio Mercantil, na seção Ao Correr da Pena, no qual comentava os acontecimentos sociais, as estreias de peças teatrais, os novos livros e as questões políticas. Em 1855, assumiu as funções de gerente e redator-chefe do Diário do Rio, no qual publicou em folhetim seu primeiro romance 5 Minutos, em 1856. No dia 1º de janeiro de 1857, começou a publicar o romance Guarani, também em forma de folhetim, que alcançou enorme sucesso e logo foi editado em livro. Tem uma curiosidade a respeito do Diário do Rio. Esse jornal, que se eu não me engano é um dos primeiros do Brasil a serem impressos e, enfim, ele estava falido, completamente falido. E aí os amigos do José de Alencar compraram esse jornal e aí ele virou gerente e ele tinha que fazer tudo, assim. Ele escrevia desde as notícias do dia a dia até questões domésticas, passando pelo obituário, fazendo a parte de folhetim, falando de notícias de economia e tudo mais. Ele fazia tudo nesse jornal. Ele era realmente uma pessoa que tinha conhecimento de vários assuntos. E dizem também que ele fazia tudo numa tacada só. Ele escrevia os textos de uma vez, de tão grande que era o conhecimento da língua portuguesa que ele tinha. Em 1858, José de Alencar abandonou o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça. Seu pai faleceu em 1860, e então Alencar candidatou-se a deputado pelo Ceará pelo Partido Conservador, sendo reeleito 4 vezes. Na visita à sua terra natal, escreveu o livro Iracema. O autor defendia um governo forte e propunha uma abolição gradativa da escravatura. Embora Dom Pedro II não simpatizasse com Alencar, não se opôs à sua escolha para o Ministério da Justiça do Império. José de Alencar não abandonou a literatura, mesmo com a carreira política. Em 1864, ele se casa com Georgina, que teve 4 filhos. Mesmo fazendo e escrevendo muito, José de Alencar foi muito atacado por jornalistas e por críticos que faziam campanhas sistemáticas contra a sua obra. O exemplo que a gente pode utilizar é o próprio Guarani, porque nós temos aqui uma relação muito diferente entre os jornalistas e os críticos para com a obra dele e a população em geral para com a obra de José de Alencar. Por exemplo, o Guarani ele foi primeiramente escrito na forma de folhetim. Lembra do Diário do Rio de Janeiro que nós falamos agora há pouco? Então, ele escrevia capítulo a capítulo e publicava no Diário do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que viviam no Rio, os estudantes que vinham para São Paulo, porque nessa época, na época de Dom Pedro II, São Paulo era majoritariamente um grande campo universitário. O foco era mais os estudos mesmo, não era a megalópole, não era a cidade que nós temos hoje. Então, o grande foco aqui era o foco dos estudos, eram estudantes.
Quando vinha alguém do Rio de Janeiro e trazia o diário do Rio de Janeiro com algum capítulo do Guarani, as pessoas entravam literalmente em frenesi. Paravam os bares, pessoas se reuniam, escolhiam alguém que tinha ali o gogão mais forte, era um orador um pouco mais experiente, para ler o folhetim, porque todo mundo queria saber da história de amor entre Ceci e Peri, entendeu? Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E esse jornal ia passando de mão em mão, e as pessoas iam lendo em voz alta nas ruas de São Paulo, e as pessoas iam se juntando. E isso acontecia madrugada dentro, até o amanhecer do dia seguinte. Então as pessoas realmente ficaram encantadas, eu acho que mais do que encantadas, fissuradas pela história do Guarani, por um herói que tinha características que os romancistas franceses não conseguiam imprimir, porque tinham qualidades essencialmente nacionais, essencialmente brasileiras, né? Então a população aceitava muito bem, Sim, né, o Guarani, a escrita, né, do José de Alencar, mas a crítica ali em si não muito. Isso deixava ele muito triste também em momentos de desilusão, né? E em algum desses momentos ele passou a escrever com o pseudônimo de Sênio. Para tentar ali, você usa um pseudônimo, você geralmente quer, vamos dizer, se esconder, né? Entre aspas, porque alguns se preservar, talvez, se proteger. Porque alguns utilizavam pseudônimos, mas era uma ação, vamos dizer assim, não para se esconder, né? Mas você queria usar o pseudônimo. No caso dele, não, né? Era uma questão de tentar se esconder. E mesmo assim, as pessoas continuavam idolatrando, porque a maneira que ele escrevia era uma maneira muito bem aceita, né, pela população e por quem gostava de ler o Guarani e outros escritos dele. Uma das características também de José de Alencar é que durante toda a sua vida ele procurou imprimir nas suas obras as tradições, a cultura, a vida rural e também a vida urbana do Brasil. Ele ficou tão famoso que chegou no ponto de ser aclamado por Machado de Assis como o chefe da literatura nacional. José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877, com 48 anos, vítima da tuberculose. Foi inaugurada, em 1867, uma estátua em homenagem a José de Alencar, localizada na Praça José de Alencar, no Flamengo, Rio de Janeiro. O discurso da inauguração foi proferido por Machado de Assis, quando destacou a importância do escritor para a literatura brasileira. Nós vamos citar aqui agora algumas obras de José de Alencar, para vocês conhecerem um pouco. Outras, porque a gente tem muita... O pessoal conhece muito sobre Iracema, o Guarani, Tio. Senhora, Tio, mas tem outras histórias também dele. Então nós vamos listar aqui algumas, para vocês terem conhecimento, ver aí qual que apetece um pouquinho mais, para começar a ler um pouquinho sobre... Se sentir encorajado para ler um pouquinho de José de Alencar, porque o nosso foco aqui é interessante você se interessar. Então daqui vai sair algum que vai cantar na alma. Cantar na alma. Ficou poético. Cantar na alma, para você criar coragem e entrar na obra de José de Alencar. Depois a gente trazer alguns nomes aqui para vocês de algumas obras dele, a gente vai juntinhas aqui fazer a análise de uma de suas obras, que é Iracema. As principais realizações indianistas em prosa de nossa literatura são os 3 romances de José de Alencar: O Guarani, Iracema e o Birajara. O primeiro romance histórico foi As Minas de Prata. Escreveu ainda A Guerra dos Mascates, narrativa da famosa Revolução de 1710. Entre os romances regionalistas destacam-se O Sertanejo e O Gaúcho, que reproduzem costumes típicos e folclóricos dessas regiões. Os romances urbanos caracterizam a corte e o meio social carioca do Segundo Reinado, como A Viuvinha, Senhora, Luciola e Encarnação. Como poeta, José de Alencar escreveu o poema indianista Os Filhos de Tupã. Como teatrólogo, destacam-se as comédias Verso e Reverso, O Demônio Familiar e As Asas de um Anjo. Vamos direcionar agora a nossa breve análise para a obra Iracema? Vamos sim. Como a gente falou anteriormente, esse livro é considerado uma das mais belas realizações indianistas da prosa romântica. O romance narra a lenda, criada pelo próprio Alencar, da origem do Ceará e da civilização brasileira, fruto dos amores proibidos entre o guerreiro português Martins, que se encontra em expedição no Brasil, e a Virgem Iracema, uma jovem indígena, filha do pajé Araquém. Depois de terem se encontrado na floresta, Iracema quase ter matado o português com uma flecha, a indígena o leva para a tribo Tabajara, apaixonando-se por ele. O amor entre eles era impossível,
porque ela conhecia o segredo de Jurema, bebida mágica utilizada nos rituais religiosos da tribo, devendo se manter virgem e fiel a Tupã. Além disso, apesar de atraído pelo indígena, Martins sentia saudades de certa moça que deixara em Portugal. Iracema abandona tudo e vai junto com Martins. Eles têm um filho e a indígena morre após o parto, de tristeza e solidão, entregando o bebê Moacir, o nascido do seu sofrimento, aos braços de Martins. O romance, publicado em 1865, é na verdade quase que um longo poema em prosa, né? A gente consegue observar muito bem uma identidade lírica, né? Durante a escrita toda dele. A gente também consegue observar uma certa musicalidade no vocabulário ali exposto. E também, além disso, a gente consegue visualizar muito bem as cenas. É como se a gente fosse ler Iracema, a gente consegue estar visualizando como se fosse uma novela quase, né? Um filme assim passando na nossa frente. Esse é um dos pontos que eu mais gosto do livro Iracema, apesar de que eu não acho que é o primeiro livro de José de Alencar que você tem que encarar. Eu realmente não acho, porque, por exemplo, na época do próprio José de Alencar, no período monárquico, o nosso português era muito diferente, porque a língua portuguesa, como qualquer língua viva, ela muda, ela se transforma com o passar dos anos. Então, já era uma linguagem que para hoje nós já consideramos ser buscada, um texto normal. E ele acrescentou vários termos de origem tupi-guarani, tanto que a primeira vez em que Iracema é lançada, o próprio José de Alencar me fez notas, se eu não me engano 100 ou até mais de 100, para ajudar o leitor da época a entender aquilo que estava sendo proposto na obra. Então Iracema é um livro, não é um livro longo, ele é um livro curto, mas esse não significa que ele seja denso. Ele tem muita informação, ele tem muitos termos em português que para nós já não é tão usual, já não é tão coloquial. O José de Alencar ele é conhecido por um estilo, a poesia em prosa mesmo, então já não é tão simples, fora os termos que já não eram comuns na época dele, que são na nossa. Então, Iracema, não, na minha opinião, não é o primeiro livro do José de Alencar que você deveria encarar, por mais que eu ame esse livro. Por quê? Porque ele pode dar trauma. E aí você vai ler Iracema, pode ser que você não entenda nada, e aí você não queira ler absolutamente mais nada do próprio José de Alencar. Então, se eu pudesse aconselhá-los, seria: comece por A Viuvinha, comece por 5 minutos. Quer um livro maior? Porque esses são bem curtinhos. Quer um livro um pouco maior? A Senhora, Lucila, que são romances urbanos no Rio de Janeiro. É uma temática que, mesmo tendo uma distância temporal, existe uma aproximação mais do que geográfica, de noção de urbanística mesmo, não é uma coisa tão distante. Mas isso não significa que não é para você encarar Iracema, né? Vai com Iracema, vai de peito aberto, de alma lavada, porque é um texto lindo. Na minha opinião, não são os personagens que mais encantam, não são. Ele não tem aquele traço psicológico profundo dos personagens. Nem era proposta, né? Mas para mim, José de Alencar, Iracema ganha na descrição que ele faz da natureza. Gente, capítulo 2. Eu já sei até o que ela vai ler. Não tem, gente, não tem o que fazer. Capítulo 2. Cadê? Esse é o 1. Mundialmente conhecido. Além. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Pelo amor de Deus, até o gato cantou, né? Não tem o que fazer. A descrição que ele faz da natureza cearense, mais especificamente, porque aquilo que ele está fazendo é uma ode ao Ceará. Tanto que o Moacir, que é o filho de Iracema com Martins, o português, ele é, na história, né, considerado o primeiro cearense. Exatamente. Então ele faz uma ode às belezas naturais do Ceará. E para mim, ele me ganha sempre nisso. E essa escrita, esse descrever as coisas, está presente em toda a obra de Alencar. Então por isso que eu realmente acho que, se você ler as outras obras
menos gananciosas, digamos assim, menos, né, que aqui ele foi com tudo mesmo, isso aqui ele queria que fosse para a posteridade, ele tinha esse ímpeto de deixar um legado literário, e ele de fato conseguiu. Se você conseguir antes, você vai adentrar no mundo de José de Alencar, sem sofrer tanto, e quando você entrar em Iracema, você vai estar calejado ali com alguns termos, com a forma que ele escreve e tudo mais. Eu acredito que se você vai direto em Iracema, dependendo da sua idade, ainda mais se você está fazendo por obrigação de vestibular, de ensino médio, talvez você não se sinta assim tão realizado lendo em Iracema. Porque vai causar um estranhamento que não vai ser o estranhamento da curiosidade, vai ser o estranhamento do afastamento. Exatamente. Por exemplo, quando eu li Iracema pela primeira vez, eu tinha 14, 15 anos. Eu não tive esse problema. Eu achei difícil, tinha que ter um dicionário perto, tinha que ter notas de rodapé, mas eu me encantei pela escrita de José de Alencar. Então, pra mim, foi maravilhoso. Mas eu tenho amigas que detestaram, que pra elas foi um suplício. Elas tiveram que recorrer a resumos, e eu nem sei se terminaram de ler a obra, porque foi tão impactante, foi tão diferente daquilo que tá habituado, que meio que deu uma traumatizada mesmo. E também tem outros livros dele, outros textos dele, que já são assim já são mais sarcásticos, já mostram outras vias artísticas do José de Alencar, como por exemplo Ao Correr da Pena, em que ele traz ali um sarcasmo, em que ele faz uma crítica da sociedade, em que ele ataca um monte de gente, que também é uma delícia de ler, super recomendo, que já é uma pegada totalmente diferente de Iracema e que talvez seja uma porta de entrada mais interessante para o público mais jovem também. Sim. Tem uma questão em relação a Iracema. Aí ela vai bater Não, agora. ela vai falar que eu não gosto. Não é isso, tá, gente? Deixa eu ser bem claro aqui. Mas também se não gostava, direito de ser também. Mas eu gosto. A minha questão e não é nem com o José de Alencar, na real. É uma questão que mas a gente tem que entender aqui, assim como eu tive que entender, acho que é importante falar isso também, do período que a gente está falando aqui, no qual ele escreveu Iracema, né? Então a gente comete o problema do anacronismo, né? Sim. A gente leva para a obra a consciência do século XXI e temáticas que na época dele não estavam em voga. Não estou dizendo que é para passar pano em tudo, mas existem termos, ideias, e também a gente tem que entender que nós chegamos até no ponto que nós estamos de criticar, de reconhecer, de entender e procurar transgredir certos conceitos, porque pessoas antes de nós transgrediram conceitos que na época deles era difícil. Então a gente tem que entender que é uma gradação, não nasce pronto. A crítica à sociedade, a crítica literária, questões que antes eram possíveis e que agora nós já vemos como estapafúrdias terríveis, é uma gradação. A gente tem que levar isso em consideração quando a gente está lendo. Quanto mais distante for a obra, mais isso tem que ter em mente. Não cometer o erro do anacronismo. Porque foi escrito em 1800 e pouco, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Porque o meu ponto, ele é muito mais... Quer dizer, ele já é antigo, né? Mas ele começou a ser mais discutido, vamos dizer, atualmente. Porque, historicamente, a gente fala de 50 anos, 40, 30 anos, é recém-nascido. Né? Historicamente, isso é recém-nascido. Que é exatamente a questão entre Iracema e Martins, o português colonizador. E eu lembro que é uma coisa que me pegou até a primeira vez que eu li Iracema. Sério? Eu lembro que eu fiquei muito assim, nossa, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Eu falei, nossa, caramba. Ela tira com a que ela corre. E eu pensava assim, não, mas na escrita, porque eu sempre fui muito da escrita, né? Sim. E aí eu pensei, nossa, mas que escrita bela, que escrita poética. Porque é isso, a densidade lírica não é à toa nas obras de Alencar, em especial em Iracema. Sim. Ela tá lá porque ele coloca propositalmente essa densidade lírica. Sim. Então você tem a Virgem dos Lábios de Mel. E a idealização também. O cabelo mais negro que a asa da graúna. Então é aquela coisa muito bonita, muito bem caracterizado e tudo mais, só que uma versão muito romantizada. Sim. Então eu lembro que isso me pegava, desde pequena, assim, sempre ficava assim, não, mas como assim? Iracema, certeza que ela não ia querer ir com Martins. Assim, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, Sim. mas me incomodava muito. Eu falava, pera, Martins é o branco português colonizador que veio o quê? Colonizar. Então, gente, nenhuma indígena ia de livre espontânea vontade, era tudo ali a força para tais fins, né? Então, Moacir não queria nascer do amor entre Iracema e Martins. E isso me pegava, então eu ficava muito dividida entre esse pensamento, que não era tão crítico na época, porque era menor, obviamente, e essa questão, tipo, nossa, mas ele escreve tão bem. Então, aquela questão de separar a obra e o período, e o autor e tudo mais. Então, hoje em dia eu consigo falar, não,
tem esse ponto ainda, eu não acho que a gente tem que sair romantizando nada, principalmente essa questão, que é um ponto pra mim que eu acho que sempre que a gente fala de Iracema, a gente tem que falar sobre isso também, né? Porque é um ponto, nunca deixou de ser, mas ultimamente ele é muito mais atual. Sim. Também, então não romantizar essa relação. Não tô falando que, eu sou descendente de indígena, eu não posso namorar, casar com descendente de português, não é isso. Mas assim, a gente tem que pensar que romantizar isso para pessoas que moram em tribos, Sim. ou que nem moram em tribos, né? Que a gente tem que parar de achar que indígena só existe na mata, né? Mas para indígenas, né, e descendentes de indígenas também, é uma questão muito complicada. A gente não pode falar que isso que José de Alencar é o tráfico digno do que acontecia, ou nossa, todas as indígenas têm que ser Iracema e todo mundo que vem de fora tem que ser o Martins. Exatamente. Não era isso, não era nada disso, tipo Pocahontas. Não era mesmo nada porque disso. relendo Iracema, eu não tinha essa perspectiva quando eu li das outras vezes. Eu acho que isso vem com a idade, mais do que a idade, com a maturidade, que não necessariamente... E o senso crítico que você vai criando também, né? Iracema era apaixonada por Martins. Martins era apaixonada por Iracema? Quando eu reli, eu não senti, entendeu? Então, assim, tem várias camadas. Então, quando você vai lendo, você vai pegando mais, assim, e não tem jeito. É o tipo do livro que você tem que ler mais de uma vez. Eu li uma vez, daqui 4, 5 anos eu vou ler de novo, daqui eu vou ler de novo e vou ler de novo. E aquela questão da releitura, né, que a Daka tá falando, porque no primeiro momento não observou tão bem esses traços psicológicos. Sim. No segundo, sim. Mas em nenhum momento Alencar deixou claro que ele queria trazer traços psicológicos das personagens. Então é uma leitura que a gente vai fazendo, né, ao longo desses anos, ao longo de décadas e tudo mais. Então, de novo, é importante ressaltar a época que ele escreveu, igual a falou, não é sair passando pano, mas é a época que ele escreveu. Ele era um romântico. Sim, né? Extremamente. E que considerada uma das obras mais belas realizadas no período indianista da fase romântica. Então, assim, período indianista, isso já diz muito. Exato. Óbvio que Alencar, ele ia exaltar a beleza de Iracema e romantizar, sim, essa relação colonizador e colonizado. Tá? E ainda assim, ele tem uma crítica que ele faz a panos velados, assim. Ele tinha dessa. Porque eu assisti um documentário que acho que foi da TV Cultura, não me recordo muito bem, eu vou achar, qualquer coisa a gente coloca na descrição, em que um dos moços, ele fala que Iracema não é um nome indígena, né? Não é um nome tupi, nada disso. Ele pega e ele faz, qual que é o nome? A gente vai colocar na tela com América. A Iracema morre, né? O Moacir vive. O que ele quer dizer com isso? Para Moacir, que é o brasileiro, né? Que é o fruto dessa união, para Moacir, o filho da dor, o filho do sofrimento, nascer, aquilo que existia antes dele tem que morrer, que é Iracema. Iracema é a personificação da América indígena. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma crítica aqui. Para que Moacir, o brasileiro novo, nasça dessa união entre o português e o indígena, a cultura indígena vai morrer. Pelo menos em sua essência maior. Alguma coisa sempre fica. Mas em alguma essência maior. Porque o que acontece? Moacir, ele é levado por Martins. Ele está falando do processo de colonização. De uma forma romantizada. De uma forma alegórica. Mas a crítica está ali. Só que é uma crítica sutil. E existe a colonização branca, que é feita não somente através de tiro, de doenças, é feito também através da retirada dos filhos dos lugares da América. Isso já começa até um pouco antes, na verdade, do Moacir nascer e da Iracema falecer. Que é, quando ela é levada, ela já começa a sentir uma enorme tristeza e solidão, que ela é retirada. Quer dizer, no livro, né, ela escolhe ir com Martins. Né, falei errado, na retirada, ela escolhe ir com Martins. Então, na história de Iracema, como é uma escolha dela, ela vai. Só que ela começa a sentir essa solidão e enorme tristeza. E qual o motivo também? Estar afastada dos dela. Das raízes. Das raízes dela. Mais do que estar afastada de parentes, de amigas, estar afastada das raízes dela.
né, da cultura dela, que é uma cultura completamente diferente da de Martins. Eu vou ler, vamos fechar com a crítica do Machadinho, do Machado de Assis. Vai valer. Ó, um trechinho só. Que o autor de Iracema não esmoreça, mesmo a despeito da indiferença pública. O seu nome literário escreve-se hoje com letras cintilantes. Mãe, O Guarani, Diva, Lucila e tantas outras. O Brasil tem o direito de pedir que Iracema não seja o ponto final. Espera-se dele outros poemas em prosa. Poema lhe chamamos a este, sem curar de saber se é antes uma lenda, se um romance. O futuro chamar-lhe-á obra-prima. Fico até arrepiada, menina. Eu arrepio com essa crítica literária do Machado de Assis. Enfim, vamos falar pra galera aí do próximo vídeo, Rayane, que só eu me empolgo. José de Alencar realmente me empolgo. Vamos sim, gente. Nosso próximo vídeo vai ser sobre Cândido Portinari. Então vai ter muita arte, vai pegar mais lá um período modernista, né? Então... já é mais aqui a praia da Rayane. Vamos retomar esse período. Não deixa de seguir a gente no Instagram, que lá a gente acaba postando mais fotos, né, imagens sobre os vídeos que a gente está fazendo também. Então, teve sobre poesia concreta, teve sobre Vila Lobos, vai ter sobre o José de Alencar. Então, aproveita aí se quiser dar uma estudadinha. Também pode estar no perfil do Instagram. Tchau!